Nos vídeos anteriores, vimos como Deus havia criado um reino perfeito que refletia sua glória, sua sabedoria e santidade para habitar nele com toda a raça humana aqui na Terra. Vimos também como a rebelião de Adão e Eva, o pecado, invadiu esse paraíso, corrompendo sua pureza e sua perfeição, o que resultou na expulsão do primeiro casal do Éden. Vimos que a autoridade sobre toda a criação, ou a vice-regência, deixou de ser do homem e da mulher, passando agora a ser de Satanás e de seus anjos caídos. Embora a criação tivesse sido corrompida, a graça de Deus e seu amor incondicional continuavam presentes com os homens, mesmo com as maldições agora características desse reino das trevas. Esse amor incondicional, chamado graça, está presente durante toda a narrativa bíblica, desde a queda e vai até a redenção de toda a criação. Apesar do caos instalado com a queda, o Rei do Universo dá início a seu plano de redimir ou de resgate de todas as coisas, prometendo que um filho ou um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou em outras palavras, que uma pessoa iria destruir esse novo rei e seu reino invasor, resgatando toda a criação e abrindo uma nova possibilidade para que o homem e mulheres voltassem a habitar na presença do Rei e Criador do Universo. Mesmo após a queda, Deus deixou claro que seu projeto de redimir a criação e reconstruir novamente seu reino aqui na Terra já tinha sido colocado em prática. No vídeo de hoje, veremos o crescimento e a expansão do reino das trevas e suas implicações e como Deus age através de sua graça para conter o crescimento e a propagação desse reino invasor. A partir de Gênesis 4, vemos a degeneração crescente da raça humana ou da imagem de Deus em nós, com a humanidade se afastando cada vez mais dos valores do reino eterno. O filho do primeiro casal, Caim, assassina seu irmão Abel e por isso é expulso da presença de Deus. Vemos isso em Gênesis 4:16, quando diz que retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do jardim. Em seguida, o texto bíblico de Gênesis 4:17-24 passa a descrever a linhagem descendente de Caim, de onde surge Lameque, que ofusca mais ainda a imagem de Deus nos homens, introduzindo a poligamia e elevando o assassinato por vinganças a níveis impensáveis. Por outro lado, a sequência da narrativa bíblica apresenta uma outra genealogia, em paralela à de Caim, a dos descendentes de seu irmão Sete, o outro filho de Adão, por onde as bênçãos de Deus são renovadas e de onde surgirá o descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Leia comigo Gênesis 4, de 25-26. E tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, que pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim o matou. E a Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Interessante ver que após Sete, seu filho Enos passa a invocar o nome de Deus, o que sugere que a distância entre os homens e Deus, resultado do pecado, crescia cada vez mais, a ponto de agora, essa geração ser necessário que clamassem ou invocassem o nome de Deus. Deus não mais vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva, ou com os homens e com as mulheres. Precisávamos agora clamar pela sua presença. Interessante também reparar que na genealogia de Sete,
vemos repetidamente a expressão viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. A morte passa a fazer parte da realidade humana como marca desse novo reino que havia se implantado, o reino das trevas. Ao mesmo tempo, percebemos um remanescente fiel que invocava o nome do Senhor, ou seja, pessoas que buscavam obedecer e se relacionar pessoalmente com o Criador. A genealogia de Sete, nessa passagem bíblica, termina com a família de Noé, em Gênesis 6, de 8 a 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É interessante pensar que, de acordo com as genealogias descritas em Gênesis, entre Adão e Noé se passaram aproximadamente 1.600 anos. Muitas vezes as narrativas bíblicas nos deixam com a impressão que um fato acontece imediatamente após o outro. Mas esse não é o caso aqui. Esses números, 1.600 anos, servem para nos dar uma perspectiva de distância e de tempo entre os fatos descritos nesses eventos bíblicos. O texto bíblico continua dizendo que, em Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E nos versos 11 a 14, lemos assim também: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste. Nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Agora cheia de sangue, violência, vinganças e tiranias, a terra, os relacionamentos entre as pessoas e a própria imagem do Criador no homem estavam corrompidas. A criação não mais refletia a glória, a sabedoria, a beleza e a purezas necessárias e apropriadas para o estabelecimento do reino de Deus entre nós. A maneira que a narrativa do dilúvio foi descrita aqui em Gênesis, percebemos claramente um paralelo inverso ao da narrativa da criação. Por exemplo, em Gênesis 1 e 2, temos a narrativa da criação completo. E em Gênesis 6, vê uma narrativa contrária da criação, a narrativa da destruição da terra, ou melhor dizendo, a descriação da criação. Acompanhem comigo para entender melhor o que eu estou querendo falar. Na narrativa do dilúvio, as Escrituras nos mostram o motivo da destruição da face da terra, em oposição ao parecer de Deus a terminar a criação. Em Gênesis 1:31, quando Deus acaba de criar o homem e toda a criação, ele diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Agora no capítulo 6 de Gênesis, no dilúvio, lemos o seguinte: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus olha para a criação que era muito boa e vê sua criação corrompida e contaminada pelo pecado. A narrativa bíblica diz que Deus se arrepende ou se entristece de ter criado o homem. Deus então utiliza as águas do dilúvio com duas funções simultâneas: de purificar a criação e de destruir. O que era, no princípio, a matéria-prima por onde o Espírito começa a sua obra criativa, agora é matéria-prima de julgamento e de destruição. O dilúvio foi um meio de descriação da terra. Deus reverte o processo da criação. Deus abre as comportas dos céus e da terra, levando toda a criação, a superfície da terra, a seu estado original de caos. No sexto dia, em Gênesis 1:27, diz o seguinte:
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Já na narrativa do dilúvio, em Gênesis 6,17, Deus diz o seguinte: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Na criação, em Gênesis 1, 9 e 10, disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Em contrapartida, na narrativa do dilúvio, em Gênesis 7, 17 a 20, lemos assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo dos céus. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Na narrativa da criação, nós vimos que disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom. E em Gênesis 1, 24 e 25 continua: disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Já na narrativa do dilúvio, nós lemos assim, em Gênesis 7, 21 e 22. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos, e de animais selváticos, e de todos os enxames e criaturas que povoam a terra, e todo o homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Na descrição da criação, em Gênesis 1, 26 e 27, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Já na narrativa do dilúvio, vemos esse paralelo inverso em Gênesis 7, 23. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e o que com ele estavam na arca. Assim, com a destruição da superfície da terra e de todo ser vivente que nela habitava, segundo essa descrição paralela em Gênesis, fica claro que o dilúvio foi um ato purificador que preparou a terra novamente para um início, ou melhor dizendo, para um reinício. Após essa narrativa da destruição pelas águas do dilúvio, a terra estava coberta pelas águas e pronta para ser recriada. Aqui eu quero destacar um ponto muito importante. Grande parte dos comentaristas bíblicos e teólogos ressaltam aqui, nesse momento, antes do início do processo de recriação, a presença do Espírito Santo, como mesmo na criação. Veja comigo, em Gênesis 1, 1 e 2, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Preste atenção nessa frase aqui. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa palavra Espírito, aqui em Gênesis 2, Gênesis 1, 2, é ruá em hebraico e pode ser traduzida como Espírito, vento ou sopro de Deus. Agora vamos à narrativa pós-diluviana, Gênesis 7, 24. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra, ou seja, cobriram a terra. E em Gênesis 8, 1 continua. Lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. O caos estava instalado novamente sobre a terra e Deus sopra um vento. Aqui a palavra é exatamente a mesma, ruá, da descrição em Gênesis 1, verso 2. Deus sopra seu ruá, seu vento, seu espírito sobre as águas. E só a partir desse momento que as águas começam a retroceder. Propositalmente, o escritor de Gênesis usa a mesma palavra, ruá, tanto na narração da criação, quanto aqui na narração da recriação pós-diluviana. Isso é para deixar claro que o Espírito de Deus é o mesmo agente da criação e da recriação. As águas retrocedem, a terra novamente reaparece. Mais uma vez, a terra está pronta para receber os animais que dessa vez saem da arca junto com a família de Noé. Os animais que desembarcam para habitar a nova criação são abençoados com a mesma linguagem que aparece no relato da criação em Gênesis 1, o que reforça essa ideia de um novo recomeço, numa terra agora purificada pelas águas. Na criação em Gênesis 1, 21, 22, lemos assim: Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. Todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Na narrativa pós-diluviana, então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto as aves como o gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. É interessante notar que essa mesma ideia de recomeço é também percebida quando comparamos os textos de Gênesis 1, 28 e 30 com Gênesis 9, de 1 a 3. Em Gênesis 1, 28 a 30, lemos que Deus, ao criar ambos, homem e mulher, os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Agora Noé e sua família recebem a mesma bênção em Gênesis 9, de 1 a 3. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. O escritor de Gênesis, inspirado pelo Espírito de Deus, descreve aqui um casal recebendo o mesmo mandato de Adão e sua esposa Eva. Além disso, mais uma vez o conceito imagem de Deus é repetido em Gênesis 9:6 e aplicado à família de Noé e seus descendentes
reafirmando e apontando para o papel original do homem de serem portadores da imagem de Deus, ou, como vimos antes, da vice-regência da criação. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O local para o estabelecimento do reino de Deus na terra, mais uma vez, estava pronto. De Adão e Eva, temos uma linhagem remanescente passando pela família de Noé, de onde um dia viria um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente e restabelecer o reino de Deus aqui entre nós. A família de Noé tem como mandato agora o mesmo que Adão e Eva receberam no princípio lá no Éden, de serem portadores da imagem de Deus e, mais uma vez, de cuidar e zelar por toda a criação, pois toda a criação novamente havia sido confiada ao homem e seus descendentes, como no princípio com Adão e Eva. Tudo parecia perfeito, tudo parecia pronto, mas um grande problema continuava presente nessa nova criação pós-diluviana. Lembra que vimos o motivo principal do juízo de Deus sobre toda a criação, lá em Gênesis 5, que dizia assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração? Pois é, após o dilúvio, o problema persiste. A narrativa bíblica nos conta, em Gênesis 8, a partir do versículo 15 em diante, que assim que Noé sai da arca e pisa em terra seca, ele constrói um altar e sacrifica os primeiros animais. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os com um holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz. Essas passagens mostram que o problema do mal no coração do homem não havia sido resolvido com o dilúvio. A família de Noé é portadora dessa semente espiritual maligna que entrou e saiu da arca sem qualquer alteração. A natureza humana continuava rebelde contra seu Criador e escrava do pecado e do reino das trevas. Assim, o mal intrínseco no coração dos homens e mulheres mais uma vez se prolifera e se espalha sobre toda a face da terra. Ao terminarmos a leitura dos eventos do dilúvio, chegamos a uma triste conclusão, que é óbvia. Toda a criação continuava necessitada e à espera de um descendente da mulher que iria quebrar essa maldição do pecado, redimindo toda a criação, todas as criaturas e inaugurando o reino de Deus aqui entre nós. Assim veremos nos próximos vídeos como Deus continua a conduzir seu plano maravilhoso de redenção da criação através das histórias narradas nas páginas das Escrituras Sagradas. Até o próximo vídeo.